necessária para proporcionar qualidade de vida para você e sua família. Fale com um dos corretores ou acesse metaimóveis.com.br. Meta Imóveis, realizando sonhos. Rua Luísa Maraniche 810, em Camaquã. Ou ligue 51 3671 4511. Sua empresa precisa de um site? Que tal ter um site profissional? Venha para Ipum Web. Trabalhamos com desenvolvimento e locação de projetos personalizados para profissionais na área da saúde, advogados, imobiliárias, revenda de veículos, além de sites corporativos e lojas virtuais, otimizados para smartphones e tablets. Acesse ipumweb.com.br ou ligue 51 3671 2235 e saiba como ter um site incrível hoje Tem mesmo. mega promoção na Uniaselv. Até 31 de julho. Você que tem 35 anos ou mais e ainda não iniciou sua graduação ou quer realizar outra, a Uniaselv te oferece 50% de desconto até o final do curso. Isso mesmo, 50% de desconto para você que tem 35 anos ou mais. Polo da Serve em Camaquã, Tapes, Cristal, Cerro Grande do Sul, Amaral Ferrador, Arambaré e Encruzilhada do Sul. Em breve, Polo em Dom Feliciano e Sertão Santana. 50% de desconto é na Uniaselv. Uniaselv. As melhores promoções. Acústica 97. Boa noite, amigos da Acústica FM. Chegou a hora! Valério Veig e o nosso time de comentaristas estão em campo dando um chapéu na concorrência e marcando mais um golaço. Bate-papo, entrevistas, dupla Grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe e dê a sua opinião. Arquibancada Acústica. Aqui você é o camisa 10. Olá, muito boa noite. Terça-feira, 27 de julho de 2021. Muito prazer, eu sou o Valério Veiga e a partir de agora está entrando no ar o meu, o seu, o nosso debate esportivo de toda terça e quinta aqui através dos 97.7 do FM, no aplicativo, na Alexa, em vídeo no YouTube, no Facebook. E nós queremos já desejar a você uma ótima noite, um bom programa e um bom futebol, porque a partir de agora o Arquibancada está no ar, antecipando as emoções da Copa do Brasil. O Grêmio vai em busca do Hexa, com o Filipão, que é multicampeão. E lembrando que o Grêmio é o primeiro campeão, tem 5 títulos e é o atual vice. Essa é a Copa do Brasil, que vai brilhar na noite gelada desta terça-feira aqui na Acústica FM, através da Rede Gaúcha Sat, para você acompanhar aí o time do Grêmio, que não vem bem no Campeonato Brasileiro, é o vice-lanterna e que está fora da Copa Sul-Americana agora. Tem a Copa do Brasil pela frente, completamente desfalcado, mas que vai em busca aí da vitória, ou pelo menos de um bom resultado para o jogo da volta na Arena na próxima terça-feira. O Arquibancada está no ar para Mix Bebidas e Tecnochaves neste dia 27 de julho de 2021. Estamos no signo de Leão, na lua cheia, na estação inverno, no dia de número 208 do ano e na temperatura de 8 graus. Eu já estou junto aqui com o Newton Conrad, Flávio Torino, Clayton de Vorzec Soares e o Gerson Castilhos para, junto deles, começarmos o nosso debate esportivo, que vai falar muito da situação da dupla Grenal, não só na tabela, mas em saídas, chegadas e o setor financeiro colorado. Vamos destacar o Juventude, que venceu ontem a Chape e é o melhor gaúcho aí na competição. A Copa do Brasil, que tem por enquanto a vitória do Criciúma já, e os jogos também desta semana a gente vai destacar para você. E é claro, né, tudo também sobre as Olimpíadas. Teve a seleção feminina hoje vencendo, tem a seleção masculina na madrugada praticamente, né, de amanhã aí também jogando, e nós vamos destacar aí o ouro que o Brasil ganhou aí também nesta terça-feira. Mas, lembrando que para Tecnochaves e Mix Bebidas a gente está no ar e a tua participação está valendo. 986369700 no WhatsApp e também aí no facebook.com/acústicafm, aonde já mandamos aquele abraço lá pro Rosimar Bede, o Jean Carlos Borges, grande abraço, hein? E um grande abraço aqui também aí a todos que já estão sintonizados nos 97.7 e nos acompanhando aí através do FM, no seu carro, na sua casa, no seu comércio, onde quer que você esteja nos levando
Na carona, um forte e carinhoso abraço. A temperatura é de 8 graus e a partir de agora a gente vai esquentar a tua noite, porque a partir de agora, num horário um pouco diferente, depois da Voz do Brasil, a gente estará antecipando as emoções da Copa do Brasil. Então, vamos iniciar às 8h09 a participação dos nossos comentaristas. E eu já chego chamando o Newton Conrad, que me faz companhia aqui no estúdio e que vai falar do seu Colorado. O que está acontecendo com o Inter, que, Newton, está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Boa noite. Boa noite, Valério. Boa noite, Torino, Gerson, Clayton e ouvintes da Arquibancada Acústica. O Internacional e o Grêmio esse ano é realmente um grande fiasco no futebol, né? O Juventude, que é um time que a recém subiu para a primeira divisão, está fazendo uma campanha melhor que o Inter e o Grêmio. E olha o investimento do Juventude perante o Internacional e o Grêmio. E a gente vê que o Internacional tem partidas que joga mal e perde, tem outros que joga razoável, perde e empata, e agora até que não jogou tão mal e acabou perdendo. Mas jogar contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada dificilmente consegue ganhar, né? E aí o Internacional está sucumbindo cada vez mais e a gente vê, eu culpo a diretoria do Internacional pelo péssimo desempenho do Internacional. E quando a diretoria assumiu, em vez de ter mantido o Abel, nós vimos uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro. Por detalhe, perdemos o campeonato. O time estava certinho, ajustadinho. Os jogadores tinham comprado o sistema de jogo do Abel, né? O Inter tinha tudo para, não digo ser campeão, mas para estar bem melhor em todos os campeonatos. E o Internacional disputou o Campeonato Gaúcho, perdeu. Disputou o campeonato, a Copa Brasil, perdeu. Disputou a Libertadores da América, perdeu. E agora tem o Campeonato Brasileiro para se manter na primeira divisão. Porque eu acho que nem G4 e nem G6 vai pegar. Porque o futebol realmente deixa muito a desejar. E aí ontem ainda fiquei sabendo que o Internacional jogou no domingo. Tudo bem, jogou domingo à noite, até concordo que tem que dar uma folga para os jogadores. Mas aí na terça, treino, turno único. Quarta, treino, turno único. Quinta, treino, turno único. Sexta, treino único. Sábado, folga, que vai jogar sábado de noite. Então, dizer, tá tudo bem no Internacional. Não precisa treinar, não precisa bater, treinar uma jogada de escanteio, não precisa treinar uma falta. O Internacional, não sei quantos anos faz um gol de falta mais. Acho que o último gol que ele fez foi o da Alessandro, o Alex, de falta. O Inter não fez mais gol. E aí, não tem uma jogada trabalhada, não tem nada, e aí tu vamos dar folga. Treino em treino único, tá beleza. Treino de manhã parece que é das 10h30 ao meio-dia, e se não me engano de tarde é das 15h30 às 18 horas, que já começa a escurecer. Aqui no Uruguai... É que no Uruguai tem a Sestia, né? E o treinador é uruguaio. Então, quer dizer, tá tudo certo, Internacional, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, não precisa treinar muito, os jogadores já sabem o que fazer, aí tu chega dentro do jogo, tu vê o que acontece no Internacional. Realmente não existe, não tem nada. E aí o grande investimento, que a contratação era o Tyson, também não disse até a hora que ele veio, né? A mesma coisa que o Douglas do Grêmio, até agora não disse porque veio, né? Jogaram acho que 8 ou 9 partidas, não fizeram nenhum gol ainda. Porque tem que se ambientar e tal. Mas o que é se ambientar? O quê? O Tyson conhece o Rio Grande do Sul, conhece o futebol brasileiro, conhece tudo, já está bem preparado. Então não é assim, não. Eu acho que realmente é uns investimentos muito ruins em termos de só termos para pagar salário e gastar mesmo. E aí vê que financeiramente o Inter está muito mal, né? Tem que vender jogadores, vai acabar vendendo o Edenilson, vai ter que acabar vendendo o Yuri Alberto, né? E aí vai ficar com esses outros aí que estão se arrastando e vai se arrastando. Então eu vejo assim, campeonato do Internacional se manter na primeira divisão. Não tem ambição nenhuma para nada, nem para título, muito menos. E talvez o G6, G4 também muito menos. Então, esse é o ano do Internacional. 4 campeonatos, não vai ganhar nenhum esse ano. E aí ficamos assim, né? E a atuação do time, tu vê assim, tem altos e baixos. Daqui a pouco um jogador joga a mesma partida, outro joga muito mal, né? O Edenilson caiu muito, né, de rendimento. O Patrick renovou o contrato, já arrumou lesão, tá lesionado. O Galhardo e o Alberto conseguiram provocar o terceiro cartão amarelo, não jogam contra o Cuiabá. E daqui a pouco tu vai jogar contra o Cuiabá, mas quase tudo que é time que vem dentro do Beira-Rio não tem mais medo do Internacional. Daqui a pouco justamente, daqui a pouco o Cuiabá não vai respeitar o Internacional. O Inter joga sem um ataque, praticamente, joga com o Caio Vidal e o Vinícius Melo na frente, né? Daqui a pouco até pode dar certo, mas do jeito que o Inter vem jogando, é um jogo difícil contra o Cuiabá. E de primeiro o Internacional jogava contra o Cuiabá ou contra a América, tocava 3-4-0 e ainda achava ruim, né? Então é lamentável tu ver o futebol gaúcho na situação que nós estamos vivendo.
E eu acho assim, até coloquei no nosso grupo, assim, os jogadores da dupla Grenal e até os próprios jogadores do Brasil, a maioria dos jogadores do Brasil, estão mais preocupados em treinar dancinha, em pintar o cabelo e fazer tatuagem do que jogar futebol. 8h14, Inter acerta empréstimo do Nonato para o Fluminense. Inter faz reclamação à ouvidoria da arbitragem sobre o jogo contra o Atlético Paranaense. Inter projeta vender Yuri Alberto por 15 milhões de euros. E Tyson e Saravia podem voltar ao time contra o Cuiabá. Antes de chamar o Gerson, o Torino e também o Clayton, na quinta-feira tu estava aqui junto conosco quando a gente teve que fazer uma arquibancada também ligeirinho devido ao jogo da Libertadores. O Torino ainda brincava, né? Que o Mateuzinho preferia o 0x0 e os pênaltis pra ter mais emoção. Eu disse que concordava, mas nós jamais, Nilton, imaginar que o Inter teria o que teve de oportunidades, pênalti desperdiçado pelo Edenilson durante a partida e a batida do Galhardo. Eu não posso chamar o Gerson antes de perguntar o que aconteceu na quinta-feira. Na quinta-feira que a gente viu, o Internacional teve o domínio do jogo, só que não faz gol. Aí eu volto a frisar. Será que não tem que fazer treinamento? Jogadas para entrar dentro a gol, para chutar de fora da área? Isso é falta de treinamento. Não tem treinamento, não tem treino. Aí agora o que a gente se viu? O treinador deu folga pro jogador na segunda, tudo bem. Mas poder ter folga na parte da manhã e treinar na parte da tarde. E treinar em terça-feira, e quarta-feira e quinta-feira e sexta em 2 turnos. Aprimorar jogadas ensaiadas, aprimorar um escanteio, uma bola ensaiada, daqui a pouco chutar fora da área. Conclusão a gol, os jogadores do Internacional chegam na cara do gol e não conseguem fazer o gol. Por quê? Porque isso não tem treinamento. Aí o treinador reclama que não tem treinamento, mas quando tem oportunidade de dar treinamento, dá folga para os jogadores. Então se vê, eu acho que está faltando trabalho da parte da equipe técnica e a diretoria não se impõe. Quem é que manda no clube? É a diretoria. Quando estoura tudo na diretoria. Quer dizer, e o treinador manda e faz o que acha melhor, os jogadores pra eles estão... Aí, quer dizer, tamo mal no campeonato, já perdemos tudo, tamo mal, mas vamos pegar a folga e vamos curtir a nossa folga, o Internacional que exploda-se, né? E é o que tá... E depois, quando acontece, até falei no nosso grupo que esses dias, aí depois quando acontece, tu cai pra uma segunda divisão, quem sofre é o clube. Por quê? Porque eles vão jogar em outros times. Olha o Cruzeiro, um grande exemplo é o Cruzeiro. Aqueles jogadores que sucumbiram ao Cruzeiro, que o Cruzeiro acabou ganhando para a segunda divisão, a maioria deles foi para outros times da Europa ou da América, e ou tá jogando em times brasileiros, então não tá jogando mais no Cruzeiro. E o Cruzeiro tá sucumbindo e vai quebrar. O Nilton trouxe a sua primeira participação, desabafando aí também pelo lado colorado, que não tá boa a coisa. Um grande abraço aí, além do nosso grande amigo Jean Carlos Borges, para o Tabajara Pereira, a Loiva Araújo da Cunha, o Rogério Assinara, o Dudão Ferreira, o Joel Correia, o Clégio Vielinski e também aí o Rosalvo Moreira. Grande abraço a todos vocês. E muito obrigado pelo carinho, pela companhia. O programa hoje, é claro, vai também ser um pouco curto, vai até as 9h15 para a chegada da jornada esportiva com o Grêmio e também aí o jogo contra o Grêmio América, né? Mas também a gente vai falar aí sobre, daqui a pouquinho, o Grêmio também contra o Vitória da Bahia. E o Grêmio, que será assunto logo mais, dá espaço a esse primeiro bloco ao Colorado. E aqui eu tenho um Colorado que sempre foi realista, Clayton de Dvorzak Torino, dizendo que o Inter não ia longe. E não foi na Libertadores. E aí, ô Gerson Castilho, qual é a explicação da tua parte? Fosse campeão. Se fosse, claro. Acabou, não vai ter mais esperança. Nilton e Gerson na quinta-feira largaram mão e não teremos, né, barril de chopp. Traz ao menos cerveja, né? Então, assim, ó, quem cai nas oitavas não é tão ruim. Vinhozinho. Posso dar meu boa noite, Torino? Vai lá. Boa noite, Valério. Boa noite, Nilton, Flávio Torino, Clayton Dvorzak, aos ouvintes do Arquibancada Acústica, em especial aos torcedores do Esporte Clube Internacional, o único campeão do mundo FIFA do Rio Grande do Sul. Ô, Valério, o Internacional, ele teve presidente, quem acompanha da minha idade, para mais o Nilton deve se lembrar, teve Frederico Arnaldo Balvê, Hélio Carlomanho, Marcelo Medeiros, o pai dele. Gilberto Medeiros. Teve aquele, o Feijó, o Marcelo Feijó, né? Não é Marcelo... É o Feijó, em 79 foi campeão com ele. Então, olha aqui, ó, todo mundo, os presidentes, na época, que não tinha esse comércio que tem hoje, no futebol, todo mundo quer ganhar de tudo que é ponta, dinheiro, não tinha essa
essa sem vergonhice, vamos dizer assim, no futebol. Aqueles, eles faziam as coisas tudo em prol do clube, da instituição do seu torcedor. Que na época, eu lembro bem, deixavam de comprar 1 litro de leite, um pão, muitas vezes, para a família ali que precisava, para comprar o ingresso para ver o jogo do Internacional. Então era assim. Hoje, nós temos um presidente amador lá dentro, tá? Que muitas vezes, para se promover, para o status deles, usa até partido político. Usando a instituição para seu partido político. Então, nós estamos num amadorismo, tá? Que não se... Nem o torcedor aguenta mais o que essa diretoria imunda está fazendo lá dentro. Que começou, como o Nilton disse, já tirando o Abel. Não, nós temos um plano com o Ramírez, que lá no seu país nunca teve uma oportunidade. Certo? Ele era muito bom, ele ia revolucionar o futebol espanhol. Aí vem querer fazer teste no Esporte Clube Internacional. Isso é um absurdo. O futebol não tem que inventar. O futebol tu tem que jogar. E futebol é jogado, desde que eu me conheço por gente, para frente, atacando, se defendendo, saindo na beirada do campo, pelo meio de campo, tendo um ou dois articuladores, marcação. Agora, o que essa diretoria fez com o Internacional, ô Nilton, o que a gente está pedindo hoje é manter, que nem tu disse no seu comentário, manter o Internacional na primeira divisão. É o campeonato do resto. Esse é o campeonato, com um grupo que o Abel ganhou 9 partidas. Aí eu sei que tem 9 partidas que ele ganhou, que umas ele podia ter perdido e ganhou, outra era para ter empatado, ele ganhou bem, entendeu? Mas foi o Abel que nos deu os títulos de Mundial contra o Barcelona, do Ronaldinho, o melhor do mundo, e nós fomos lá e ganhamos deles lá dentro, lá em Yokohama. Então é isso aí que eu estou dizendo. Essa diretoria amadora, eu não sei. Aqui, o Internacional, ele tem tudo para escapar ainda. Agora, tu tem que ter uma administração boa. Jogadores, como é que o Abel foi vice-campeão? Por uma bola nós somos campeão. Por uma bola nós não fomos campeão. Agora, esses jogadores, como tu falou, eles treinam pouco. Não tinha tempo para treinar. Agora, com o tempo que tem para treinar, é um turno só. Quer dizer, o Paixão agora que era para entrar, para tirar, começar a botar os caras em forma. Pega popa 1 ou 2, esse aqui vai ficar comigo uma semana. Vou tirar o couro deles. Eles têm que entrar em forma. Que bobagem é essa? Então, quer dizer... Aí, na minha opinião, entra a diretoria, que deu o comando. Pois é, quem isso é que comanda? Dizendo, mas a diretoria é amadora. É amadora. Eles estão perdidos lá dentro. Eles estão lá para o seu ego, dizer assim, eu sou presidente nacional, status, é isso aí, é status, tá? Porque eles são, aqui, eles sabem futebol, eles sabem menos que nós, aqui, qualquer um de nós, eles sabem menos que nós, tá? Então, infelizmente, está na mão desses cretinos, o Internacional. E eu quero ver se o Internacional vai sair dessa, tá? Porque falta 5 rodadas pro primeiro turno. Nós estamos com 14 pontos, tá? Nós temos que fazer 45. Vamos dizer que a gente termine com 20 pontos. Estou sendo otimista, 20 pontos, tá? Tem todo o segundo turno, disputa lá não sei quantos pontos, para fazer 25 pontos. Tu tem que fazer uns 40%, 45%, 40%, eu acho, para tentar esse somatório. Que, pelo amor de Deus, com o elenco que o Inter teve o ano passado, com o Abel, nós estamos entregando a rapadura para todo mundo. Olímpia, que nós jogamos 6-1 com o Ramírez, 6-1, vem aqui que se classifica e dentro do Beira-Rio, que nem em 89. Então isso aí é um absurdo. Agora, a gente como torcedor tem que rezar para as coisas começarem a melhorar. O Aguirre tem tempo para treinar. Eu não sei se alguém vai interferir nesse negócio de treinar só um turno, Tem que treinar 2 turnos. Quem está machucado vai para o departamento médico. Quem está mal preparado, entrega para o Paixão. Paixão para botar o cara nos eixos, meu. E deu, e terminou. Agora, o Grêmio, eu sei, o Grêmio, depois nós vamos comentar do Grêmio.
Mas é aqui que não tá bem na tabela, a gente sabe disso. Mas agora nós estamos falando do Internacional. Mas eu te faço uma pergunta. Tu olha o Internacional, quando o Inter entrava num campeonato, o Internacional entrava para ser campeão brasileiro. Agora nós já estamos com 11 ou 12 rodadas e estamos tentando uma vaga entre o G6 ou não cair para a segunda divisão. É uma vergonha. Tu não acha que é uma vergonha isso aí? Sempre nos canais de televisão Internacional, o time candidato a título. Hoje, a nossa casa, Nilton, virou a casa da Manjoana. Qualquer um vem aí e ganha do Internacional. Esse é o Gerson, esse é o Nilton, esse é o desabafo dos colorados no início desse programa Arquibancada Acústica, porque o Inter caiu fora da Libertadores, porque o Internacional perdeu pro Furacão, e daqui a pouco, né, no outro bloco é tudo sobre o Grêmio, mas ainda dando sequência do Internacional, Clayton Dvorzak Soares, o que tu tem a dizer sobre os teus rivais que estão aí, ó, desse jeito? Muito boa noite, Valério. Boa noite, Claudião, Nilton, Torino, Gerson. Boa noite especial aos ouvintes do Arquibancada Acústica. Olha, tá bonito de ver. A choradeira é grande. Valério, eu, como torcedor do Grêmio, numa fase extremamente difícil, eu vou dizer: eu confio no meu grupo e o meu time vai decolar. Uma hora vai encaixar. Já o torcedor do Inter bateu o desespero. Não veio o Campeonato Gaúcho, caiu fora da Copa do Brasil. A soberba que estava enorme como o único time gaúcho na Libertadores da América agora caiu por terra, tão fora. E mais, o Grêmio ainda, quando caiu fora da Libertadores da América, ainda garantiu uma vaguinha na Sul-Americana. E o Inter caiu fora e nem vaga na Sul-Americana tem. É complicado, hein? É complicado. Independente da falta. Mas estão muito bem, estão muito bem, mas parabéns, né? Não estamos bem que nem vocês. Mas assim, ó, isso é um reflexo assim da fase difícil que os dois clubes estão vivenciando. E o torcedor do Inter, como eu voltava a frisar já em outros programas, o torcedor do Grêmio, como vem de momentos de conquistas recentes, ele não fica tão aflito, ele não fica tão ansioso quanto o torcedor colorado. Tanto é que isso é nítido na manifestação de vocês. É mais um insucesso, é mais uma terra arrasada, como se nada estivesse certo. Há pouco eu olhava aqui nas estatísticas, o início do técnico do Inter é o pior desde 2016 em sequências de treinadores. O Aguirre, o trabalho dele está tudo errado? Não está tudo errado. Mas é um começo ruim também, que é reflexo desse contexto todo que o Internacional está vivendo. Já pegou o troço errado. Já pegou. Em 2016 era o Celso Rotti. Sim. Então, assim, ó, o contexto ele é desfavorável. O Inter vai ter que encontrar um meio termo. Eu volto a frisar, vai ter que utilizar mais a base. Mas a gente tem visto ali que muitos jovens que têm entrado dos times de transição e da base não estão tendo sequência, não estão tendo confiança, justamente por esse vai e vem. Bons jogos alternando com jogos medianos e alguns jogos muito ruins. Então esses jogadores da base ali de transição, eles não conseguem se firmar em função disso. Só que vai ter que ter uma hora de começar a tentar firmar esses jogadores e talvez trocar alguma das peças do Inter. O Inter tem alguns jogadores ali que são considerados como referência no time, como o próprio Edenilson, como o Patrick, como o próprio Dourado, que na verdade assim, há muito tempo estão devendo uma sequência melhor e em momentos decisivos eles estão deixando a desejar. Então o Inter vai ter que repensar alguma dessas peças, talvez substituir por alguns outros jogadores experientes e tentar mesclar os jogadores das categorias de base. E, infelizmente, para o torcedor do Inter, vai ter que ter calma, porque o futebol é um trabalho de longo prazo. Não vai ser de uma hora para outra que um treinador vai chegar e vai conseguir resolver os problemas do clube. Isso já foi nítido aí com o Kudê. Depois entrou o Abel ali, que teve uma sequência boa de jogos, mas no final do Campeonato Brasileiro já começou a decair, não conseguia os resultados, porque aquele elenco era um elenco de certa forma limitado. Na época tinha muitas lesões no time do Inter e acabou mostrando deficiência no elenco e entregando o título na última rodada. Aí depois veio o Miguel Ramírez e agora o Aguirre. E não vai se resolver de uma hora para outra. Mas o Cláudio, vou te fazer uma pergunta. Ele reclamou esses dias que não tinha tempo para treinar.
Agora tem toda a semana completa e ele resolveu fazer turno em turno único. Mas por que então não precisa ter tempo, então? Antigamente era 2 turnos. Eu entendo, Nilton, só que assim, ó, na cabeça do treinador e da comissão técnica, às vezes o que passa também? Essa frustração que é pro torcedor a mais forte, tu não pensa que isso não impacta negativamente dentro do vestiário. Então isso é um momento negativo muito ruim. Às vezes, assim, ele pode estar querendo dar esse descanso de um dia a mais para os jogadores, para que na volta ele cobre, ele seja enfático e ele cobre desempenho e ele cobre principalmente vontade. Porque o que eu vejo que tem faltado na dupla Grenal? Um pouco mais de vontade. Porque hoje em dia o futebol, além da qualidade técnica, tem que ter garra, tem que ter vontade. Porque os times pequenos que não têm tanta qualidade técnica, eles se superam na força, na vontade, na garra que é necessária dentro de campo. Um exemplo é o Bragantino, rapaz. Tu vai me dizer que o Bragantino tem mais time que o Inter e o Grêmio. O Fortaleza tem mais time que o Inter e o Grêmio. Hoje tem. Não, mas não tem. Sabe o que eles jogam? Na vontade e na raça. Mas eles têm jogador qualificado. Mas o plantel tem jogador qualificado. Mas se tu olhar a folha de pagamento do Fortaleza, deve ter 5, 6 milhões. O Bragantino deve ter uns 10 milhões. O Inter é 15, o Grêmio é 15 milhões. E aí, meu, como é que fica isso aí? Eu acho que o time do Bragantino é fraco? É. Bom, vamos dar uma boa noite pro Flávio Torino time, pra ele entrar no debate também. O Claudião tá esperando, então. Flávio Torino, boa noite. Explica aí pra gente a situação que vive o Internacional. Tá bom, como diz o Cláudio, tá boa essa choradeira, né? Espetacular. Olha, porque até poucas semanas parecia isso aqui que, né, um time lá ia ganhar tudo, né? Olha, mas o futebol é rápido as coisas. Só pra te dizer aí que o nosso ouvinte aqui diz o seguinte, ó. Por que chorar se são campeão do mundo FIFA? Tá. Tem que viver disso. Né? Ricardo Lacerda, grande abraço pra ele. E o Antônio. É que nem o Imortal. O Imortal não perdia pra ninguém, não é mais imortal. O Antônio diz como é triste ouvir o Gerson chorar. Torino, essa já era uma tragédia anunciada, né? Sim. Só eles não sabiam. Eu já tinha avisado a morte tá vindo, só que eu não sabia que seria contra o Olímpia, achei que seria contra o Flamengo, mas... Tu mesmo veio, dava, né, o Inter como favorito no sorteio aquele, né? Você imagina quanto valor o sorteio, quando pegou o pior time da fase classificatória, que tinha enfrentado, e no agregado tinha ganho por 7-1, tu vai pensar o quê? Vai passar. E outra coisa, tu vai no Paraguai, toma uns focos, mas empata 0-0. Em casa tu vai ganhar, né? Ao menos um golzinho tu vai fazer. Mas e o que aconteceu? O time do Aguirre pecou da mesma forma que pecou o time do Abel, o tão endeusado Abel, que não ganhou o Brasileiro, e pecou também como o time do Ramírez, que teve vários jogos que perdeu para adversários mais fracos e perdeu também uma decisão de vaga na Copa do Brasil contra o Vitória. Então esses 3 treinadores só somam um insucesso no Internacional. Não dá para colocar na conta que o Abel ia continuar as mil maravilhas. Ninguém sabe. Até porque é o seguinte, faz 6 meses que o Abel saiu do Internacional. Exatamente. 6 meses, não são 6 dias nem 6 semanas. São 6 meses. Torino, são 180 dias. O Abel tinha o grupo na mão, os caras jogavam por eles. Não jogavam porque não conseguiram ser campeão brasileiro. Perderam pro Sport em casa e não era do Corinthians. Tudo bem, mas não conseguir ser campeão brasileiro é outra coisa. Não, mas não tem É outra coisa. Ganhou 9. Mas ganhou 9. Mas tu acha que o time da Abel ia sempre ganhar? As 9 que ele ganhou não vale. Vale, mas não chegou ao objetivo. Sim, mas tava lá embaixo. Não atingiu o objetivo. Não, olha, só que tem um detalhe, o confronto de quinta ainda, desculpe te cortando aí, era o pior primeiro contra o pior segundo. Exatamente. Era o 8º e o 16º da Libertadores. Por isso essa frustração toda do torcedor que tá aqui na voz do Nilton e do Gerson, falando que a diretoria não presta, que tinha que voltar ao Abel, porque esse insucesso não era esperado. Não era esperado de forma alguma. Então, é um baque. E o baque veio maior ainda numa declaração do presidente Alessandro Barcelos, no domingo pela manhã, dizendo que o Inter tem uma dívida de 600 milhões, que é quase impagável, né, a curto prazo, e realmente é. E tem uma folha hoje de pagamento que é 14 milhões e meio de reais, sendo 8 milhões e meio dos jogadores ativos e uma folha paralela de 6 milhões dos jogadores que foram emprestados, e o clube ainda paga parte do salário, e jogadores encostados e tudo mais. Além de juros bancários, empréstimos e tais coisas. Por que ele veio no microfone falar isso? Porque ele está sendo pressionado dentro de campo. Porque se o Inter tivesse num G4, tivesse classificado contra o Olímpia, vamos colocar antes, continuasse na Copa do Brasil, o presidente não viria falar de dinheiro, falar de caixa. E aí o que aconteceu? Ele perdeu 8 milhões que poderia ganhar na sequência da Libertadores, contra o Vitória já nessa fase. Já ganhou 4 milhões e meio, também não vai ganhar porque já está fora. Né? E aí tem que dizer o quê? As finanças estão ruins por quê? Para justificar, também, claro que isso aí é fato
verdadeiro a questão financeira, mas ele quer justificar também. Olha, vão tirar um pouco o foco, vão falar das dívidas, porque dentro de campo também nós não estamos conseguindo render. E é isso. E o Gerson falou bem. Eu não digo que é uma direção amadora, até o Gerson usou os termos que eu não uso, mas respeito a opinião dele. Mas eu acho que é uma direção que o presidente atual foi um diretor de finanças, né, do tempo do Marcelo Medeiros, participou também um pouquinho do futebol, e todos os tiros que ele quis dar acertados, ele errou até agora. E isso a pressão bate. Ele errou na contratação do Ramires, que vamos colocar que poderia ter ficado o Abel e dado o resultado, não sei se daria, mas um exemplo. E aí já teve que mudar o treinador em 100 dias e contratar o Diego Aguirre, que não era uma convicção. Não era, o que sobrou, o que deu, não tinha outro. E outro detalhe, quais são as contratações do Alessandro Barcelos? Eu cito duas que eu me lembro. Bruno Mendes, que veio para ser titular da zaga, e o Tyson, que já tinha uma negociação até anterior. Não foi só ele que contratou. Quem mais contratou o Alessandro Barcelos para agregar mercado, qualidade? O mercado, isso esqueci. E o mercado esse que nem estreou. Então, e o outro do Botafogo, Paulo Vitor. Paulo Vitor, olha só, mercado, o Tyson e o Bruno Mendes e o Paulo Vitor. Então, o Paulo Vitor uma aposta, ia jogar a segunda divisão no Botafogo, veio pelo salário para jogar num time de Série A. O mercado, um jogador em fim de carreira, que joga lateral direito como zagueiro, também veio para encerrar aqui a carreira praticamente. O Bruno Mendes tudo bem, encaixou ali. Então, ele não agregou nada. O Tyson já tinha uma negociação, né? O Tyson já tinha uma negociação anterior. Então também por quê? Porque ele falou do dinheiro, porque o Inter não tem capacidade financeira, não tem capacidade de investimento. E isso tudo pesa no campo, não dando resultado. Aí o descontentamento do torcedor, como nós estamos vendo aqui no Arquibancada, vocês dois que são a voz do torcedor criticando muito, não elogiando em nada. Olha, só para pontuar rapidamente, essa questão do treinamento não é assim que funciona, né? Hoje tu não treina mais de manhã e de tarde, não é assim. Não dá, porque tu vive em aeroporto, avião e jogo quarta, domingo e quarta. Ele tem agora de segunda a sexta para trabalhar, mas sexta já é véspera de jogo e ele tem que treinar em um turno com intensidade e dar folga para os jogadores no turno inverso. Isso aí não é aqui no Brasil, não é no Rio Grande do Sul, isso é no mundo inteiro. Então não é. Essa questão de programação de treinamento é assim para atleta de alto nível, de alto rendimento. Mas quando o Internacional e o Grêmio ganhavam há uns anos atrás tudo, mas não é tinha jogo na quarta, tinha jogo no domingo e treinavam também. E depois ficavam depois do treino, batendo escanteio, batendo pênalti, batendo falta. Aí na década de 90. E ganhavam tudo, e ganhavam bem e não tinha dívida. Treinar em 2 turnos talvez faça a diferença, mas não tem como fazer treinamento tático em 2 turnos. Pode um turno ser musculação, ser uma fisioterapia, um trabalho de equilíbrio, alguma coisa que agregue ao atleta. Agora, se com essa sequência toda eles ainda treinarem os 2 turnos, a propensão de ter lesão é maior ainda. A questão de treinar 2 turnos não quer dizer que tem que fazer um coletivo de manhã e um coletivo de tarde. Não tem mais coletivo de futebol. Mas tu pega assim, daqui a pouco tu pega um vídeo de um jogo anterior e mostra pros caras. Daqui a pouco tu faz uma palestra, pega um psicólogo e pega os caras numa sala e falam... Nilton, o tempo que os caras ficam dentro de um hotel, cara, não precisa, eles fazem no hotel, é demais. Não, então eu vou dizer pra ti, eu, na minha opinião, por isso que não vai ganhar nada. Então me diz uma coisa aqui. É qualidade técnica. Me diz uma coisa. Todo mundo fala que Grêmio e Inter não tem preparo físico nenhum, que estão morrendo no segundo tempo. Como é que vão... Por que tá o Paixão lá? Como é que vão botar os caras em forma, então? Botar em forma, exatamente. Ganhar dinheiro é bom, mas... E aí? Mas esse negócio de não ter tempo pra treinar é o seguinte, quando o cara só viaja, o cara não tem tempo. Mas agora, quem é que disse que ele não vai treinar? Ele vai treinar os 4 dias, só que é num turno. É isso aí, vai treinar, ele não vai ter que estar no aeroporto, ele não vai ter que estar no hotel, é isso aí. A audiência tá aumentando, os comentários também que são muito. Abraço pra Tairine Vestes, fala pro Silvio Marques, pra o Flávio Vargas Nunes, que diz aqui, tá louco com essa direção, já estamos na segunda. Marley Nunes Colovini, Luiz Carlos da Silva diz, falta de vontade de jogar. O Zé Érico Silva também tá aqui, no WhatsApp também, um grande abraço pro Ciro Carniel, pro Marcelo, grande abraço aí pro Marcelo também. Estamos em má fase sim, é fato, e quem nunca teve? Mas nós caímos da Libertadores e não é da pré. Na Sul-Americana já fomos campeões. Somos campeão mundial FIFA. Rebaixado só uma vez. Tanta taça. DVD até tem, mas não é a Batalha dos Aflitos, que nada mais é que uma briga por volta à Série A. Se não ganhasse, não voltava. A verdade é que
que estamos mal, mas o que seria de um colorado sem um gremista e vice-versa? Abraço, rapaziada, bom programa, ele ainda tá adorando esse debate, cara. A audiência tá subindo, é uma loucura e eles querem ouvir o Cláudio Souza. Tu vai chorar também, porque o colorado tá assim ou não vai, Claudião? Boa noite. Boa noite, Valério. O que é que piore? Boa noite, Valério, boa noite, ouvintes, componentes da mesa. Mas isso, assim, a gente falando da eliminação do Inter, ninguém esperava, né? Eu acho que de nós aqui, nenhum esperava, né? E ficou mais que provado que nós estávamos conversando aqui semana passada, que o programa a Dona Zuleika chegou antes, eu cheguei antes. Daqui um pouco é qualidade técnica do jogador. Também. Ano passado o Galhardo aqui, ele fazia gol de tudo quanto é jeito. Mas hoje não consegue fazer um gol. O Patrick pegava a bola e comia a bola. Mas tá gordo. Mas daqui um pouco ele fez demais ano passado ou tá fazendo de menos esse ano? Eu acho que ele fez demais ano passado. Eu acho que hoje ele já caiu na real. Porque o jogador, que eu cito é do Ferreirinha, o jogador tem que continuar sempre evoluindo. No momento que ele parar de evoluir, ele parou de evoluir, ele vai dizer, não, eu já fiz lá, entendeu? Eu já... E começa a cair o rendimento. Sim, isso aí cai muito, então. Mas outra coisa também que levo do Inter, assim, não sou especialista no Inter, mas a dívida do Inter dobrou com a direção anterior, que é o... Medeiros? O Medeiros, dobrou. Dobrou. Por quê? Primeiro porque ele tinha que sair da segunda divisão. Imagina, o 2016 e 2017 foi mas tenebroso. A dívida ele dobrou. Mas, Claudião, só um pouquinho. Dobrou a dívida. Vamos cortando. Essa dívida aí, se vocês voltar na história, tudo vem com o pífero. Mas ele dobrou, Gerson. Porque ele pegou na segunda divisão aqui, o pífero era menor e teve que contratar e subir. Quando subiu, teve que fazer time. Da Série A. O pífero meteu a mão. Não, teve mas todo esse Gerson, depois pífero, o pífero deixou devendo 20. O Medeiros saiu, ficou devendo 40. Entendeu? Então, isso aí é uma coisa que muita gente... Mas quem era diretor financeiro era o Barcelos. Era o Barcelos, claro. Pois então ele tá sabendo da situação. As contratações passaram pra ele. Não, mas só que o seguinte, ele perdeu. O que ele já tinha na conta, Claudião? Ele tinha premiação mais de tempo de Libertadores, mais tempo de Copa do Brasil. Sim, cálculo, né? Que o sócio não saísse tanto, que ele conseguisse negociar mais jogadores pro mercado exterior. E foi trancando, que o dinheiro escassa, né? Então, eu vou citar uns lances. O Inter, o jogo do Inter com o Olímpia, eles queriam matar o goleiro, eu acho, né? Porque chegar na frente do goleiro. Parece que mirava no goleiro, dava no goleiro. E o Grêmio pega duas bolas na frente do goleiro, uma contra a LDU, o cara não sabe o que vai fazer. E agora contra o América Mineiro, eu olhei só o finzinho do jogo. O goleiro tirou uma bola assim. Mas por que não chutou em gol? Eles querem... Não, e teve outra na cara do gol. Mas pelo amor de Deus, tia. Então, isso aí, o que é isso aí, Gerson? É qualidade técnica. Nossos times não conseguem atacar ninguém. E tem medo de chutar. Ninguém. Entendeu? O Grêmio pra ganhar uma partida foi o Inter pra ganhar do Juventude foi um inferno pra ganhar um jogo, porque não tem ataque, não tem qualidade de ataque. A minha opinião, não tem condições de propor um jogo e tentar fazer gol no outro time, entendeu? Ele vai fazendo uma escapada, numa coisa, não tem... E outra, quem é do Internacional que chuta de fora da área? Mas nem no Grêmio, quem é? Não chuta, eles têm medo de errar, sei lá. Minha gente, nós estamos na linha... Tem que botar eles a treinar, chutar fora da área. Bota a treinar. Tem uma pessoa aqui que está na linha, que está gostando do programa. Quero saber aí se ela está nos escutando agora. Dona Zuleika, boa noite. Boa noite, Valério. Boa noite, meus eternos colegas aí. Claudião, Torino, Gerson, Nilton, Clayton, todos aí que dá saudade da gente conversar mais. O programa tá ótimo, muito assunto. Tá gostando aí? Tô adorando, tudo é verdadeiro. E não tem mentira nenhuma aí, tudo é verdade, a não ser o Clayton, que o meu grupo eu tenho na mão, vamos decolar. Esse aí é o Renato, que está lá em outro aeroporto. Pode ser que ele consiga com o Flamengo lá, o que não conseguiu com o time de vocês aí, né Clayton? Mas tem muita esperança ainda, vamos ver. Bom, Valério, eu vou engrenar uma primeira e só vou parar quando terminar de contar tudo o que eu vi.
É muito jogo para prestar atenção nos lances das diversas modalidades. Tirando Inter e Grêmio, ainda tem os times da Olimpíada, mas que eu não posso deixar de ver, é o que eu gosto. Mas começando pelo Olímpia, Valério, o mesmo time de Aguilar, Salcedo, Pita, Cáceres, Gonçalves, Ortiz, Roque Santa Cruz, eu nem vou dizer o time todo, né? Que levou 6-1 do Inter na primeira fase. Esse mesmo Olímpia eliminou o Colorado da Libertadores deste ano. Foi muita incompetência para botar a bola na rede nos 90 minutos. O Internacional disputou 4 jogos com esse mesmo time paraguaio, não perdeu nenhum e mesmo assim conseguiu ser eliminado. É uma verdadeira façanha. E para completar, o Furacão fez o que devia. E ele é muito melhor que o Inter. Está em 5º na tabela, o Furacão. Sábado o Cuiabá vai querer fazer o dele. Já passou da hora de se cobrar do grupo de Aguirre, que não tem tempo para treinar. Ao menos que eles calem os jogadores onde eles rendem mais e na posição certa. E isso ele não tem feito. Né? Tá certo que o Torino falou que não se treina mais toda hora ou faz um rachão, né? Mas o Imortal está pior do que o Inter. Empatar com o Coelho Mineiro, que está em 18º e na arena ainda, não é pouca coisa. E outra coisa, Valério, Diego Souza e Rafinha pediram para sair do Grêmio. Será que estão com medo de uma segundona? Em vez de ajudar o time a sair desta, não me esqueço nunca do Valdívia, que fez isso no Inter, porque quando viu que o Inter ia cair, né? E hoje, onde ele está? Está no Avaí. Bom, chega então de tanta tristeza. O Grêmio tem que cuidar hoje do cascudo Dinei, se ele jogar, e do Gabriel Bispo. Eu acho o Imortal muito melhor que o Vitória. Mas quando chega lá, coisa é diferente. Eles fazem daqui, fazem dali, tem uma folha de pagamento baixa, nem se comparando com a do Grêmio, mas eles fazem por onde aquela garra que os nossos times gaúchos aqui não tem mais. E agora falando nas Olimpíadas, bem rapidinho, o Brasil e a Arábia Saudita, amanhã às 5 da manhã. Já botei o despertador que eu não posso perder. E se Jardine, Valério, não mesclar a seleção com Paquetá, vai se dar mal como foi com a Costa do Marfim. E a seleção olímpica foi muito fraca, mesmo com Claudinho, Arana, Martinelli, e etc., o time todo. Hoje a seleção feminina foi só no 1-0 contra a fraca Zâmbia, que levou 10 da Holanda. A Andressa Alves, que sempre é muito boa, errou bastante. Teve muita violência, tanto que a técnica a Pia tirou Marta e Formiga no segundo tempo para não serem machucadas contra o Canadá, agora na sexta-feira, que é o próximo jogo, né, e nas quartas de final. Bom, Valério, quem está bem colocada no quadro de medalhas é a Rússia, que está até agora em 4º lugar e está pagando uma punição por causa do doping da última Olimpíada e das súmulas forjadas. E está participando sem hino, sem bandeira, sem o nome do país modificado. E o que quer dizer? Com o nome do país modificado, que agora é Comitê Olímpico Russo. A sigla é ROC. Tu vê, a grande Rússia que já foi, né, já fez lindos os Jogos Olímpicos que foi lá, agora participando desse jeito, né? Não dá. Então, isso é uma geral na computação dos times todos. Eu fico apavorada, não é só aqui no Brasil que tem isso. Ontem ali, olhando, já vi que meteram a mão grande no Gabriel Medina. Será que foi verdade? Né? Será que não foi? Ele perdeu até do bronze, nem o bronze ele não conseguiu. Né? Depois foi descoberto ali, falaram ali que o juiz que deu a nota baixa para ele era conhecido dele, que não gostava muito dele, preferia o outro.
Então, a gente não pode levar tudo a ponta de ferro, tem que aceitar, né? Porque são juízes, fazer o quê? E eu vou continuar escutando vocês, porque eu sei que já vai terminar, né? E até quinta-feira, se Deus quiser. E um bom fim de semana para todos e que hoje vença o melhor. não estou esperando que se vinga o Internacional, porque ele não precisa disso, né? Eu acho que ele não vai sair dali, é 14º, 15º, né? Pode chegar até 13º, quem sabe até o 10º, porque recém a gente está na 14ª. Então, agora, o Imortal eu acho difícil, ainda mais com Rafinha e Diego Souza pedindo para sair. Uma boa noite a todos, então. Boa noite, obrigado, dona Zuleika. Se cuide aí até quinta-feira. Se Deus quiser, cuido sim. É o resumão da dona Zuleika aí também aqui conosco no Arquibancada Acústica. Falou sobre o Inter, sobre o Grêmio, sobre as Olimpíadas. Ela faz aquele resumão e nós deixamos ela falar porque ela é a nossa, é claro, representante colorada já na 10ª temporada do Arquibancada Acústica. Só atualizando pra vocês aí a Copa do Brasil. O Criciúma aumentou pra 2-0. O Roger perdeu a paciência, tirou o Fred e botou o Abel Hernandes. O Abel Hernandes entrou, foi pra área, sofreu o pênalti, cobrou o pênalti e descontou pra 2-1. O Abel Hernandes, Gerson e Nilton tem 21 jogos pelo Fluminense, tá? E 7 gols, 4 são de pênalti. Então, mais um que o Internacional diz tchau pra ti e ele tá fazendo a festa lá. Aqui, né, Valério? Ganhava 500 mil aqui. Era terceiro reserva, ganhava 500 mil, pelo menos. Então a Copa do Brasil, tá? Que está tendo neste momento é o primeiro jogo pra Criciúma e Fluminense. Terá daqui a pouquinho Vitória e Grêmio, daqui a pouco depois do intervalo. Tudo sobre Grêmio e Vitória e também Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, como está a situação também aí dos times. Mas lembrando que o Arquibancada Acústica vai seguir até as 9h15 e hoje só vamos fazer um rapidinho intervalo. E lembrando que quinta-feira é das 7 até as 9, vai ter muita coisa para nós falar ainda. E na outra terça-feira, como teve alteração no jogo do Grêmio contra o Vitória, aqui na Arena para as 19 horas, nós não teremos o Arquibancada e aí sim retornaremos só na próxima quinta-feira. Então te liga aí, que tem o Arquibancada no seu segundo bloco, daqui a pouquinho para Mix Bebidas e Tecno Chaves nesta noite gelada, com 7 graus de terça-feira, 27 de julho. Arquibancada Acústica, pra quem é apaixonado por futebol. Aqui você sempre joga em casa. Arquibancada Acústica, dando um chapéu na concorrência. Arquibancada Acústica, aqui você é o camisa 10. Você tá ligado na melhor Acústica 97. Acústica e a hora certa. 8h51. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Ei, tá entediado nessa quarentena? A KNN Idiomas tem um convite pra você. São mais de 700 escolas em todo o país. Sabe por quê? Porque o foco é a conversação desde a primeira aula e usando o seu gosto pessoal. Você também conta com aulas e suporte online em nossa plataforma exclusiva. Vai continuar aí de bobeira? Então junte-se aos mais de 100 mil alunos por todo o país. Venha pra KNN Idiomas. O inverno chegou e os preços são quentes aqui na Zé Pneus. Pneus de qualidade, com preço que cabe no seu bolso, você só encontra aqui. Pneus Goodyear, aro 14, 16 com preço à vista parcelado em 10 vezes. O melhor preço do varejo. Geometria 3D, balanceamento, suspensão e troca de óleo é na Zé Pneus. Aproveite nossas condições e venha cuidar do seu veículo com especialistas no assunto. Confira medidas e modelos participantes. Zé Pneus, sua revenda oficial Goodyear. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Você sabia que agora é possível fazer consultas e exames na Mediare? Agenda aberta para os atendimentos de diversas especialidades, como clínico geral, traumatologista, gastroenterologista, ortopedia, pediatria, pneumologia, psicologia, nutrição, entre outros. Agende já a sua consulta pelo telefone 36710984 ou pelo WhatsApp 985946733. Atendimento com segurança e qualidade. Mediare, saúde tratada com amor. A Ótica Ponto de Vista está completando 30 anos e neste mês está sorteando um óculos por semana. E nesta semana será um óculos solar da Ray-Ban. Para concorrer, vá ao facebook.com/acústicafm. Curta, comente eu quero e compartilhe a publicação. Sorteio neste sábado no programa Esquina Democrática. Doar alimentos é como dar as mãos, todos ganham. Entregue sua doação de alimentos em alguma concessionária John Deere e ajude quem tem fome. Vamos dobrar todas as doações recebidas e juntos poderemos fazer mais por quem precisa. Em Camaquã, deixe sua doação no Alvorada John Deere, na Nestor de Moura Jardim, 1777, ou encontre a concessionária mais próxima em deere.com.br. Nas lojas Ouro Preto tem a super promoção de parcar, japonas e jaquetas, tudo em 8 vezes sem entrada, sem acréscimos e mais ofertas. Ceroula malha unissex PLGG R$34,90. Meia calça peluciada térmica MLG R$39,90. Blusa lã básica infantil R$27,90. Lojas Ouro Preto, com 3 lojas em Camaquã. Center Tintas, revendedor tintas Renner, Coral e Qualivinil. Deixe sua casa mais bonita com produtos de efeitos decorativos especiais. Center Tintas oferece tintas automotivas, agrícolas, industriais, prediais e também rodapés, rodatetos e pisos vinílicos. Center Tintas, em Camaquã, na Manuel da Silva Pacheco 389, com estacionamento para clientes ao lado da loja. Ligue 3671-4100 com entrega gratuita. Venha tomar um cafezinho com a nossa equipe. Queremos lhe atender cada vez melhor. Center Tintas, colorindo a sua vida, com loja em Camaquã e Guaíba. O Primove é um aplicativo de mobilidade urbana 100% camaquense. Motoristas selecionados cumprindo todas as regras da legislação vigente. Com o Primove, você garante o conforto e a segurança de sua família. Seriedade, comprometimento e a mais alta tecnologia, somada a um atendimento personalizado e humanizado. Primove, o app de transporte daqui. Baixe já. Mas eu tô rindo à toa. Tem muita gente que já começou a rir à toa com o Instituto Mix. Eu sou a Viviane, eu fiz o curso no Instituto Mix de Confeitaria e já estou ganhando dinheiro. Sou o Mário, fiz o curso de barbearia no Instituto Mix, já tenho minha barbearia e 2021 que me aguarde. Valeu, Instituto Mix, eu sou a Maria e já tenho meu pet shop. Oi, meu nome é José, fiz o curso de eletricista no Instituto Mix e tô ganhando dinheiro. Eu sou a Jéssica e devo tudo que eu tenho ao Instituto Mix. Esse é o jeito IM de ser. Valeu, Instituto Mix. Você que está pensando em vender o seu veículo, venha para a Uvel Chevrolet. Compramos veículos seminovos de qualquer ano, modelo e marca, com excelente avaliação e pagamento à vista. Faça o melhor negócio na Uvel Chevrolet. Toda a linha Chevrolet 0 km e seminovos multimarcas, com a primeira parcela só para novembro. WhatsApp 53 3026 3900 ou acesse o site uvel.com.br. Em Pelotas, Rio Grande e Camaquã. Siga a Acústica no Twitter, @AcústicaFM. Todas as terças e quintas, o esporte está escalado na programação da 97. E a nossa equipe entra em campo para falar muito da dupla Grenal e o que acontece no mundo e na região com a Arquibancada Acústica. Arquibancada Acústica. Todas as terças e quintas, dando uma goleada na concorrência. Estamos de volta, 20 horas 57 minutos, 7 graus a temperatura, hoje 27 de julho de 2021, arquibancada frenético com muitas informações e de volta para falar da Copa do Brasil, que tem 2 para o Criciúma, 1 para o Fluminense, daqui a pouco mais vitória da Bahia e Grêmio e ainda amanhã São Paulo e Vasco, teremos amanhã também ainda o Atlético Paranaense contra o Goianiense,
o Atlético Mineiro contra o Bahia, o Santos contra a Juazeirense e na quinta-feira o Flamengo do Renato contra o ABC e o Fortaleza contra o CRB. Esses são os jogos da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro da Série B, que tem aí, 5 times com 12 pontos, Vitória, Brasil, Ponte Preta, Londrina, Cruzeiro e Confiança com 10, estão lutando aí para a terceira divisão. Então segue a rotina aí do Cruzeiro, hoje vice-lanterna, mas o Brasil de Pelotas hoje estaria escapando. Brasil que empatou em 1-1 com o Avaí fora de casa e que voltará a campo aí a equipe Chavante no sábado 19 horas contra o Sampaio Correia no Bento Freitas. O Campeonato Brasileiro da Série A, que teve Palmeiras teve o Grêmio 1-1 com o América, Palmeiras 1-0 no Fluminense, Atlético Mineiro 3-0 no Bahia, Fortaleza 1, Bragantino 0, Flamengo 5-1 no São Paulo, Santos 0, Atlético Goianiense 1, Atlético Paranaense 2-1 no Inter, Sport 0-0 com o Ceará, Juventude 1-0 na Chape e o Cuiabá levando 2-1 do Corinthians. Serão os assuntos que a gente vai tratar, Série A, Série B e Copa do Brasil, lá na quinta-feira, com todo o tempo disponível e também mais sobre as Olimpíadas. Abraço aí, né, pra Raíssa, que foi a nossa menininha aí, é claro, do skate, pra galera aí também do surf, que levou aí o ouro pro Brasil. E lembrando que, como disse a dona Zuleika antes no seu resumão, a seleção feminina hoje venceu por 1-0 e a masculina entra em campo às 5 da matina de amanhã. Então te liga aí, se você quer acordar cedo com esses frios, eu olhar um joguinho, tá à disposição. Eu acordo cedo, né? Porque eu tenho o Bom Dia 97 às 6 da manhã, com frio, com chuva, com sol, com calor. E nós estamos no ar aí agora à noite com Arquibancada Acústica exatamente às 21 horas em ponto para falar do Grêmio, que já está escalado para pegar o Vitória. Atenção pro time tricolor, hein? No gol, Gabriel Chapecó. Na zaga, Juan e Rodrigues. Nas laterais, Cortez e Wanderson. No meio campo, para Lucas Silva, Darlan e Jean-Pierre. Na frente, Léo Pereira, Alisson abastecendo o Ricardinho, Flávio, Torino, Clayton, Claudião, Nilton e Gerson. Que escalação é essa, hein? É uma surpresa do Filipão fazer uma coisa até que eu queria que fizesse, mas não precisava ser os dois, poderia ser um só. Era não jogar com Vitor Bobsin e Fernando Henrique juntos, que eu tô vendo que não tá dando certo. São guris bons de bola, mas verdes ainda, né? E a gente vê saída de bola errada, o Vitor Bobsin colocando muita bola para trás. E o que fez o Filipão? Tirou os dois do time e colocou o Lucas Silva de primeiro volante ao lado do Darlan, que não estava tendo oportunidade. Isso eu me agradei. E do meio para frente ele fez o que tinha que fazer, o que tem, né, no momento. O Léo Pereira de um lado, o Alisson de outro, com o Jean-Pierre centralizado e o Ricardinho na frente. E na zaga ele poupou o Jeromel. O Jeromel tem desgaste, não pode jogar toda hora, já foi poupado no outro jogo. E ele coloca Juan e Rodrigues. E não coloca o Guilherme Guedes, né? Que é uma situação que a gente viu que o lateral estava muito tempo sem jogar e sentiu, né, no jogo contra o Vitória. Então, mudanças que tem que fazer, porque não dá para esquecer. Claro que é um mata-mata, tem que sair com vontade, mas sábado já tem o Bragantino. E o Grêmio não tá podendo marcar passo no Campeonato Brasileiro. Então o Filipão tem que fazer esse tipo de coisa. Não é uma escalação, ao meu ver, que vai comprometer o Grêmio chegar em Porto Alegre bem vivo para classificar terça-feira que vem. E também não compromete da mesma forma o jogo contra o Bragantino, que é necessário no mínimo, né? O torcedor até vai gostar, mas no mínimo 1 ponto no próximo sábado. Porque não tem a garantia, né, de volta de Rafinha, Diego Souza. Eu acredito que não volte contra o Bragantino, só talvez na terça-feira algum deles, Kahneman e os outros, o Ferreirinha, Maicon e Thiago Santos levam mais tempo para voltar. E no banco, o que tem de opção, que a gente estava falando há pouco, né, das questões ofensivas, que olha para o banco, o que eu vou fazer? Tem que repatriar para o banco de reservas Luiz Fernando, tem que botar um Léo Chu, que é muito fraco, tem aquela jogada marcada já de linha de fundo que todo marcador, ou quase todos, sabe. Tem que botar um guri da base, o Matheus Sarará, e um meio Pinares, que é o que tem. Esse é o volante? O Matheus Sarará é o volante. Mas aí tem o Filipão vê que é a escassez de atacante, então, Claudião, porque Fernando Henrique, Vitor Bobsin e Matheus Sarará. Que fim levou o Churinho, hein? Tá machucado? Tá machucado de novo. Tá machucado. Seria uma alternativa. É porque o Churinho, desde que veio pro Grêmio, se lesionou umas 15 vezes já. Mas apesar de tudo que o Grêmio tem essa dificuldade no Brasileiro, e muitos torcedores diziam, né, nas redes sociais, eu nem queria a Copa do Brasil agora, porque tem que se dedicar ao brasileiro para se livrar da segunda divisão. Olha, eu não vejo o Grêmio na segunda divisão do Campeonato Brasileiro ainda, até porque tem
81 pontos em disputa e 27 jogos, e tem uma linha de corte hoje de 40 pontos para tu te livrar do rebaixamento, pode até aumentar um pouco, e vejo bom o Grêmio disputar essa Copa do Brasil, mesmo não sendo um candidato a ser campeão da Copa do Brasil, neste momento ao menos, se passar de fase, ganha um dinheiro e pode ir incorporando, porque na Copa do Brasil tem São Paulo, tem Vasco, tem Criciúma, tem Fluminense, tem Fortaleza, CRB, Flamengo, ABC, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia, Atlético Mineiro, Santos, Juazeirense. Então é o seguinte, depois que tu passa pelo Vitória, tem um novo sorteio, e tu dá um pé quente lá no sorteio, tu pega um time mais ou menos e tu já passa para uma semifinal. Tu tá entre os 4. Então por isso que tem que valorizar esse confronto de hoje. E como não tem o saldo qualificado, né, pra volta, também pensando na volta, o Grêmio tem que jogar naturalmente. Olha, se empatar, tá ótimo. Se vencer, melhor ainda. Tu vê a fase que tá o Internacional, o Grêmio, que contra o Olímpia, todo mundo apostava que era franco favorito contra o Olímpia, né? Há um tempo atrás, Grêmio e Vitória. Tu jamais ia pensar que o Grêmio não poderia passar por Vitória. E hoje não é favorito. Ô, Nilton. Pode. Eu acho que é favorito. Eu acho que até tem condições de passar. Mas não dá pra apostar as fichas. Não. Só que não dá pra. Do jeito que tá o futebol do Grêmio, não dá pra apostar que o Grêmio vai passar pelo Vitória. Inter e Olímpia, eu não cravei o Inter como favorito depois do que eu vi lá contra o Olímpia lá. Nós podíamos ter tomado 2-0 tranquilamente, porque o goleiro nos salvou. E aqui eu disse 0-0, qualquer 1-1 Mas o Inter botou 6-1 no Olímpia dentro do Beira-Rio, Gerson. O Vitória tem pontuação de rebaixado hoje na Série B. Tá em 15º, mas tem os mesmos 12 pontos da Ponte Preta que tá na zona de rebaixamento. E perdeu pro Internacional lá e veio aqui e botou 3-1 então eu vejo se o Grêmio pode até não classificar, mas nesse confronto hoje, que começa 0-0, o Grêmio é favorito, sem dúvida. Eu não considero. Um confronto de 180 minutos. O Grêmio é favoritaço pra ganhar do Vitória. Não, pra classificar. Pra classificar. E hoje lá é favorito pra ganhar também. Mas o futebol que vem desempenhando, eu não considero tão favorito assim. Antes de eu chamar o Clayton, só dois recadinhos. Ó. O primeiro é um abraço pro Rafael, professor aí da Escolinha Craquinho, porque ele nos avisa que no dia 31 tem a Escolinha Craquinho indo lá em Alvorada jogar contra o Alvorada RS pela segunda Copa Rio Grandense Dal Ponte de Futebol Masculino. Abração aí, professor Rafael. E a notícia triste é de que morreu agora há pouco o ator, humorista e dublador Orlando Drummond, aos 101 anos. O seu Peru, o da Escolinha do professor Raimundo, o Scooby-Doo, o Popeye, personagens aí que ele dublava, né? Ícones também aí, o Scooby-Doo e o Popeye, mas o seu Orlando Drummond, que morreu aos 101 anos, era personagem da Escolinha aí, o seu Peru. Então, já vários sites aqui, jornais, claro, dando a triste notícia aí da morte do intérprete do seu Peru, que morreu aí, Orlando Drummond, aos 101 anos. Agora sim, às 21h06, eu tenho que mandar muitos abraços aqui depois, Clayton de Vordec, mas o pessoal tá repetindo aí, pedindo pra repetir o time do Grêmio. Então, Chapecó, Juan e Rodrigues, Cortez, Wanderson, Darlan, Lucas Silva, Jean-Pierre, Léo Pereira, Alisson e Ricardinho. Te serve esse time pra ir pra cima do Vitória? Hoje eu quero que o Grêmio vença e convença, Clayton. Vamos torcer pro Grêmio. Mas antes eu só queria fazer uma colocação, porque eles estão fora. Estão fora da Libertadores, estão fora da Copa do Brasil, estão magoados e estão secando até o nosso gringo, Turim, e o gringo deles, que quando não tá no DM, tá no antidoping. Quando é que vai aparecer, né? Nunca mais apareceu, né? Eu perguntei, sabe por que eu achei que era esquema de não colocar ele? Não. Que não, faz tanto tempo que eu não vejo, porque ele veio com você, que ia brigar pela posição com o Diego Souza e eu nunca mais vi ele jogar. Ele ainda é um atacante que vai aparecer no time do Grêmio, porque na verdade é um jogador que agrada o Filipão, porque tem aquele estilo guerreiro, brigador dentro de campo. Um abraço aqui pro Nenê Bacaus, pro Milton Petroman, pra Andressa Santos e pro Maurício, que diz o seguinte: avisa o Clayton que no Rio Grande do Sul o Inter tenta, mas só o Grêmio é penta. Exatamente, é isso aí. Um abraço aí pro torcedor. Valério, esse time aí do Grêmio que vai a campo hoje, ele não é aquele time ideal que no papel seria o time titular do Grêmio, mas aquele time ideal que no papel seria o time titular não vem desempenhando um bom futebol há bastante tempo. Então talvez essa mescla aí com alguns jogadores aí, como o Darlan, que a própria torcida queria ver mais jogar mais um pouco, ter um pouco mais de oportunidade. O Ricardinho vai ter uma nova chance hoje, apesar de não ter feito um bom jogo contra o América. Então o torcedor do Grêmio tem que apoiar, tem que torcer. Hoje eu acredito que o Grêmio possa fazer um jogo de igual para igual contra o Vitória lá e possa até mesmo sair com uma vitória. Mas no contexto atual, o empate lá não seria um mau resultado.
O Grêmio decide aqui, né, Cláudio? Decide aqui, tem o jogo da volta. É claro que seria muito melhor a gente conseguir um resultado favorável lá, uma vitória de 1-0, 2-0, apesar de não ter mais a questão do gol qualificado. Mas o jogo da volta é que vai decidir tudo. Assim, e dois times do Rio Grande do Sul, os grandes do Rio Grande do Sul, não pode perder 2 vezes pro time baiano mata-mata, né? Sim, não pode, seria uma vergonha pro estado do Rio Grande do Sul. É verdade. Né? Então nós, de certa forma, os colorados acham que não precisam, mas nós vamos ter que honrar eles, né? Nós vamos ter que vingar eles, na verdade. Vamos lá, vou torcer pra vocês. Vamos tentar lá hoje um empatezinho humilde ou até mesmo uma vitória. E no retorno aqui vamos tentar garantir essa classificação e vamos torcer para que também na próxima fase a gente pegue o Criciúma. E que dia foi o jogo do Inter? Que é mais uma barbada seria pro Grêmio para alcançar uma semifinal da Copa do Brasil. Tem o Juazeirense? O que você quer pegar na próxima fase? Tem essa possibilidade também? Então tá melhor ainda. Não, uma coisa é certa, né? Quinta-feira que o Inter foi eliminado pelo Olímpia, né? Isso. E olha, eu tô achando o Gerson e o Nilton bem abatidos ainda. Não passou ainda, não passou. É impressionante. Ô, Claudião, antes dos Colorados, me fala aí sobre o time do Grêmio. O que tu viu no sábado ali e o que tu esperas pra hoje, até porque o Grêmio venceu, ele deu fora. Perdeu em casa a vaga. E o Vitória da Bahia hoje, chega lá e o Grêmio tem que abrir vantagem ou, como disse o Clayton, o empate serve? Ô, Valério, assim, como a classificação do Vitória tá lá, tem pontuação de rebaixado, né? É pontuação do vice-lanterna. Embora que o Grêmio também tem pontuação de rebaixado, mas da Série A, então é diferente um pouquinho. Vocês vão jogar com o time da Série C hoje. B. Não, mas tá indo pra C. Então, mas Valério, assim, não, eu acho que o Grêmio é favorito para jogar, para ganhar do Vitória, né? Pelo amor de Deus. O Filipão tá ajeitando o time, já estancou aquele perder. Essa Sul-Americana, o Grêmio não tem, eu falei, o Grêmio não tem força de ataque, a direção tem que contratar, o Grêmio não consegue atacar um time, então tem que ter qualidade, quando tem a chance de gol tem que fazer, né? A gente viu São Paulo e Flamengo domingo, né? A gente estava fazendo o desafio do Sesc aí. Eu olhei o finzinho do Grêmio e olhei o finzinho do São Paulo. O São Paulo tá ganhando de 1-0, daqui um pouco o Flamengo desatou a fazer gol, não parou mais, né? O Flamengo não errava. Não teve chance para fazer gol. Mas erra, exato. Erra. Aí o Flamengo vai lá e não erra. Vi todo o jogo. Então eu acho que... Eu achei o São Paulo muito melhor no primeiro tempo. Muito melhor. Mas jogo é assim, né? Que o Grêmio tem que ir lá e se impor, né, Valério? Eu acho que tem que se impor contra o Vitória. O Vitória, eu acho que pensa mais no campeonato da Série B do que na Copa do Brasil, porque só pelo dinheiro, né? Porque é chance. E o Grêmio, se reforçar, voltar os jogadores, que são poucos, que eu acho que vão agregar mais ali, mas já agrega nessa fase ruim que tá. Passando pelo Vitória, tendo sorte de novo. No sorteio, né? Mas aí tem que encorpar um time, tem que melhorar o time e vão ficar em Atibaia, né? Para treinar, né? Vão ficar em Atibaia para jogar contra o Bragantino, e eu acredito que o Filipão tenha, eu acho que ninguém tem dúvida que ele tem a capacidade. E outra coisa, o Bragantino, eu disse aqui, eu vou te interromper, só para ter que pontuar isso aqui. O Bragantino, eu disse para vocês há umas rodadas atrás, Bragantino, Atlético Paranaense e Fortaleza não vão se manter no grupo de cima. O Bragantino, dos últimos 4 jogos, empatou 3 e perdeu 1. Sim, não é mais o Bragantino. Não vão sim. Isso aí porque não tem elenco, né? Não tem como. Não aguenta. Não tem elenco. O Fortaleza, sim. O Fortaleza é um exemplo, por enquanto, bom. Tem 4 vitórias seguidas, mas também vai cair ali adiante. Vai. Então, o Grêmio tem que ir com tudo para cima do Vitória, né? Com as devidas precauções, né? Para tentar ir afastando essa fase devagarinho, e entrar no Campeonato Brasileiro, fazer os 45 pontos e depois vamos pensar outra coisa. É isso aí que tem que fazer. E vamos pra cima do Vitória hoje lá. Tá aí, ó, Claudião, Nilton e o Clayton aí com o Grêmio. Agora eu quero ouvir os colorados. Vão secar ou vão torcer para o Grêmio, Nilton? Até porque se o Vitória tirou o Inter, os colorados tinham que torcer para o Grêmio tirar o Vitória, né? Ou não? Fala, Nilton. Não, da mesma forma que o Inter era favorito contra o Vitória, hoje o Grêmio talvez seja favorito. Mas, volto a frisar, pelo futebol que o Inter e o Grêmio vêm desempenhando, não dá pra apostar todas as fichas que o Grêmio vai passar pela Vitória.
Tá, e o futebol que o Vitória vem apresentando. Que o Vitória joga em casa hoje, nem o Cláudio falou. Ele talvez vá estar pensando em não cair pra Série C. Mas o dinheiro, não sei quanto que é a premiação pra passar pra outra fase. 4 milhões. E meio, esse dinheiro certamente vai cair muito bem nos costos do Vitória. Então, eles vão jogar a vida deles tanto por passar, tanto pelo dinheiro. Lógico que se tu botar o plantel do Grêmio, Filipão, que é acostumado com esse mata-mata, o Grêmio tem tradição nos mata-mata, o Grêmio leva vantagem contra o Vitória. Só que o futebol que o Grêmio vem desempenhando, o futebol que o Inter vem desempenhando, não mete medo em time nenhum. O incentivo dos jogadores do Vitória talvez seja garantir até o próprio salário deles em dia. Com certeza. Tu imagina pro Vitória 4 milhões de reais pro Grêmio, vai ajudar, mas não é tanta coisa que nem para o Vitória. Então, volto a frisar novamente. O futebol que o Inter e o Grêmio vem desempenhando, o América veio jogar com o Grêmio taco a taco. O Vitória veio aqui ganhando do Internacional dentro do Beira-Rio, só dando risada. Grêmio e Vitória daqui a pouquinho através da Rede Gaúcha Sat aqui na Acústica. Gerson, Newton, Clayton e também o Flávio Torino. Obrigado a vocês aí até quinta. E Gerson, fecha o programa de hoje, até porque tá chegando aí a jornada esportiva. Ganha o Grêmio ou não ganha hoje, Gerson? O Grêmio vai na Bahia, lá ganha. Passa por cima do Vitória. O Vitória, eu vejo os jogos da Série B ali. Não é Miguel. O Grêmio, apesar dos pesares, é muito mais time que o Vitória. É só não respeitar demais o Vitória e ir pra cima vai ganhar o jogo. Agora, tem uma coisa, depois nós vamos comentar isso aí no próximo programa. Se o Grêmio ir lá querer tocar a bolinha pra trás, respeitar o Vitória, aí tudo pode acontecer. Agora, se ir pra cima, a tendência é o Grêmio ganhar e ganhar bem. 9h15 da noite. Boa noite, meus colegas. Boa noite, audiência. Vem aí a Jornada Esportiva Acústica FM Rede Gaúcha Sat, o Arquibancada para Mix Bebidas e Tecno Chaves. Retorna aí na próxima quinta-feira, no horário normal das 19 horas. A todos uma boa noite. Tchau, tchau. Bate-papo, entrevistas, dupla Grenal, esporte local e tudo que rola no mundo esportivo. Participe, dê a sua opinião. Arquibancada Acústica. Aqui você é o camisa 10. Arquibancada Acústica. Aqui você